Fala pessoal, voltamos então para a nossa terceira aula. Hoje a gente vai falar sobre geometria plana. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. A notícia ruim primeiro. Esse conteúdo de geometria plana ele é um pouquinho mais complexo. Vai precisar de um pouquinho mais de atenção. A notícia boa é que na prova cai pouquíssimas questões, então essa vai ser a notícia boa. A gente vai trabalhar então quadrado, retângulo, triângulo, circunferência e outros. Então, sem muita enrolação, vamos para a aula. Então, a gente vai começar a geometria plana por perímetro e área. Vamos começar aqui pelo perímetro. Bom, o que seria o perímetro? Perímetro sempre vai ser o contorno, a parte de fora. Por exemplo, se a gente tiver aqui um quadrado, perímetro seria esse espaço aqui. Isso seria o perímetro, a soma de todos os lados. E temos também outro conceito, que é a área. O que vai ser a área? A área vai ser o espaço de dentro. Então, quando a gente calcular a área, a gente vai estar calculando essa parte de dentro aqui. Continuando, agora que a gente já entendeu sobre área e sobre perímetro, a gente vai calcular isso de cada figura. A gente vai começar pelo quadrado. Bom, então o que é um quadrado? O quadrado ele é uma figura que ele tem 4 lados do mesmo tamanho. Eles chamam de L. Cada ladinho desses é chamado de L. Então agora a gente vai calcular o perímetro do quadrado. Como que é o perímetro? É a parte de fora. Tá, mas se um ladinho é L e todos os lados são do mesmo tamanho, a gente pode dizer que o perímetro é L vezes 4, ou seja, um L aqui, outro L aqui, outro L aqui e outro aqui. A minha imagem está feia, mas vamos pensar que todos são exatamente do mesmo tamanho. Então, o perímetro vai ser 4 vezes L. Mas vamos pensar num tamanho específico. Digamos que esse L fosse 2 centímetros. Se fosse 2 centímetros, então, o perímetro vai ser igual a 4 vezes 2 centímetros. Feito isso, é só fazer a multiplicação dos números. Então, perímetro vai ser igual a 4 vezes 2, 8. 8 centímetros. O próximo conceito, então, ainda sobre quadrado, seria a área, que é para a gente calcular a parte de dentro. Como que a gente faz isso? A parte de dentro a gente sempre vai multiplicar a base pela altura. Então, a área vai ser igual lado vezes lado, base vezes altura. Como eles são iguais, os dois são L, a gente pode dizer que a área é igual a L ao quadrado. Voltando então àquele nosso exemplo, se fosse 2 centímetros. Então, a área seria igual a 2 centímetros, ou vezes 2 centímetros, ou 2 centímetros ao quadrado. 2 centímetros ao quadrado. O que seria isso? A área é igual a 2 centímetros vezes 2 centímetros. Agora, o que a gente faz? Multiplica numerozinho com numerozinho. A área é igual a 2 vezes 2 vai ser 4. Centímetros vezes centímetros vai ser agora centímetros quadrado. Uma observação. Sempre que for perímetro, a unidade vai ser ou centímetro, ou metro, ou quilômetro, sempre. E a área sempre vai ser quadrado. Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, sempre. Perímetro, o valor normal, centímetro. Área, centímetro quadrado.
O próximo, ele é um parente bem próximo do quadrado, que é o retângulo. O retângulo. O que seria o retângulo? Ele é bem parecido com o quadrado, ele é tipo um quadrado, só que comprido. Ou alto também poderia ser. Mas enfim, ele tem duas dimensões diferentes, dois lados diferentes. A gente vai chamar essa parte aqui de base e essa aqui de altura. Ou se ele fosse comprido, a gente ia chamar de largura, mas não vem ao caso. Então agora que a gente já entendeu que eles têm lados diferentes, aqui em cima também vai ser igual à base. Eles têm o mesmo tamanho embaixo e em cima. Mesma coisa na direita e na esquerda. Eles têm o mesmo tamanho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular então o perímetro deles. Perímetro. Como que calcula esse perímetro? Tem duas formas. A que eu acho mais simples até é só a gente somar todos os lados. Então, o perímetro vai ser igual a base mais altura mais base mais altura. Se somar todos eles, a gente vai chegar no perímetro. Ou tem a forma reduzida, que perímetro vai ser igual 2 vezes a base mais altura. Então, esse é o perímetro. Mas vamos fazer isso agora com valores. Digamos que aqui embaixo fosse 3 centímetros. E aqui em cima fosse 2 centímetros, aqui do ladinho. Então, utilizando essa fórmula aqui, o perímetro seria igual 2 vezes a base, que é 3 centímetros, mais a altura, que é 2 centímetros. Feito isso, primeiro a gente resolve o que está dentro dos parênteses. 2 mais 3, que vai ficar 5. Então, perímetro igual 2 vezes 5 centímetros. Duas vezes 5 centímetros. 2 vezes 5, 10. Então, perímetro igual 10 centímetros. E a área, então? Agora a gente vai para a área. A área vai ser base vezes altura. Ou seja, esse valor aqui vezes esse aqui. Então, a gente vai ter ali que a área vai ser igual a base é 3 centímetros. Vezes a altura, que é 2 centímetros. Então, resolvendo agora, o que a gente vai ter? Multiplica o 3 com 2, a área é igual a 6 centímetros, centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então, só relembrando, perímetro 10 centímetros, área 6 centímetros quadrados. Triângulos, então. Gente, preste muita atenção. O Enem adora triângulo. Por quê? Porque ele tem várias definições, várias fórmulas diferentes. Então, vamos pensar aqui primeiro na questão da classificação dos nomes do triângulo. Primeiro, a gente vai analisar pela questão dos lados. Como é que começa? Quando tiver 3 lados iguais, a gente vai chamar ele de equilátero. Equilátero, equi, o prefixo equi quer dizer iguais. Látero, lado. Então, seria lados iguais, os 3 lados iguais. O triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um diferente. A definição de iso também seria iguais. E celes seria pernas. Então, ele tem 2 pernas iguais e uma diferente. E o terceiro é o escaleno. Escaleno quer dizer diferente. Quando vão chamar alguém, aquela pessoa é escalena, aquela pessoa é diferente. Nada a ver, mas é só para vocês lembrar na hora da prova.
Escaleno, ele tem os 3 lados de tamanho diferente. Então, equilátero, os 3 lados do mesmo tamanho, os 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. E escaleno, os 3 lados diferentes. Então, outra classificação ainda sobre o triângulo é em relação aos ângulos. A gente também tem 3 tipos de triângulo em relação aos ângulos. O primeiro é o acutângulo. Como é que a gente vai pensar isso? O acute, ele deriva da palavra agudo. Então, eles seriam 3 ângulos agudos, 3 ângulos pontudos, 3 ângulos pequenos, então, menos de 90 graus. A gente tem o segundo triângulo, que é o mais conhecido, que é o triângulo retângulo, que nem tem o... Eu me esqueci o nome do... Esquadro. O esquadro, ele é um triângulo retângulo que a gente utiliza na escola. E tem também o obtusângulo, que é o mais feio. O que acontece? Ele tem um ângulo que passa de 90 graus. Então, obtuso, a palavra obtuso quer dizer rombo, desafinado. Então, ele passa dos 90 graus. Então, voltando. Acutângulo, 3 ângulos menores que 90 graus. Retângulo, 1 ângulo reto de 90 graus e 2 ângulos agudos. E o obtusângulo, 1 ângulo que passa de 90 graus e 2 ângulos menores que 90 graus, 2 ângulos agudos também. Área do triângulo. Como que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre a área do triângulo, mas o que tem a ver retângulo? Tudo. A gente lembra que a área do retângulo é base vezes a altura. E isso vai servir para todas as formas. Sabendo isso, a gente vai tirar todas as formas de letra, porque todas elas se baseiam disso. Mas o que tem a ver com o triângulo? Vamos pensar o seguinte. Se a gente traçar aqui a metade de ponta a ponta e se ficasse bem retinho, isso aqui é um triângulo, como vocês podem ver. Essa parte que está pintadinha aqui é um triângulo retângulo. Vocês concordam comigo que isso aqui é exatamente a metade do retângulo? Então, pensando nisso, a fórmula da área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura, tá? Só que é a metade. Então, o que a gente vai fazer isso aqui? Vai dividir por 2. Então, essa é a fórmula do retângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Vamos pensar num exemplo, então. Se aqui fosse 4 centímetros e aqui fosse 6 centímetros, como que seria essa fórmula, então? A área seria igual a 4 centímetros vezes 6 centímetros, tudo isso dividido por 2. Como que eu faria esse cálculo? Gente, se liga numa coisa. Eu posso dividir 4 por 2. 4 dividido por 2 é 2. E pegar esse resultado e multiplicar por 6. É uma possibilidade. Ou vamos fazer o jeito tradicional também, que vai dar o mesmo resultado. 4 vezes 6 vai dar 24. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Tudo isso dividido por 2. 24 dividido por 2, área igual 12 centímetros quadrados. Então, relembrando, eu poderia dividir 4 dividido por 2, que ficaria 2, e depois multiplicar por 6, porque a ordem dos fatores, quando é divisão e multiplicação, não altera. Então, eu sempre vou fazer essa divisão conforme eu achar mais conveniente. Perímetro do triângulo. Como é que a gente vai fazer, então? Vai depender do tipo do triângulo. Mas a base, como é que é? É simplesmente somar os lados. Só isso. Por exemplo, nesse aqui, os 3 lados são diferentes. Então, é só pegar lado 1 mais lado 2 mais lado 3. Então, perímetro vai ser igual a 6 mais 8 mais 10. Perímetro é igual. 6 mais 8 vai dar 14. Mais 10, 24.
24 centímetros, 24 metros. A unidade de medida, para agora, não vai ser muito importante. Se for o isósceles, também a gente pode utilizar a soma de todos os lados. 10 mais 10 dá 20, mais 5, 25. Ou perímetro igual 2 vezes o 10 mais o 5, porque a gente tem 2 vezes o mesmo lado. Então, perímetro vai ser igual 2 vezes 10, vai dar 20, mais 5, perímetro igual 25. Se ele for equilátero, todos os lados são iguais, têm a mesma medida. Então, o perímetro vai ser igual, posso fazer somando, 10 mais 10 dá 20, mais 10 dá 30. Ou 3 vezes o lado, que seria 3 vezes o número 10. Então, o perímetro vai ser igual 3 vezes 10, 30. Fechou. Sobre triângulo equilátero, agora a gente vai ver sobre a área dele. É um pouquinho diferente. Na real é a mesma coisa, só que é o seguinte, a fórmula do triângulo é base vezes altura. E nesse caso aqui a gente não tem altura. Como é que a gente vai descobrir? Depois eu vou passar a fórmula pronta, que vai ser mais fácil. Mas como é que a gente chega nela? Tendo isso, eu conseguiria fazer um Pitágoras aqui. Que o Pitágoras fala que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá, vamos identificar aqui o que é cada coisa. A hipotenusa é um lado maior, que vai ser o L. Então, a gente vai dizer que L ao quadrado é igual. Cateto. Essa parte aqui é um cateto e essa parte aqui é outro cateto. Isso aqui é o que a gente quer descobrir, que é a altura. Esse valor todo é L, porque todos os lados são iguais. Isso aqui é exatamente a metade. O meu desenho está feio, mas se a gente fizesse bem retinho, seria exatamente na metade. Então, esse valor aqui seria a metade, é L dividido por 2. Tudo isso ao quadrado. Mais o outro cateto, que é o que a gente quer descobrir. Isso aqui vai ser igual a altura ao quadrado. E agora, como que a gente sai disso? Vamos lá. Esse aqui a gente vai manter assim. L quadrado igual. Esse aqui, a gente vai pegar L ao quadrado, vai levar os dois ao quadrado. Então, vai ficar L ao quadrado dividido 2 elevado ao quadrado vai ser 4, mais H ao quadrado. Agora, o que eu faço? Eu quero isolar o H, então eu tenho que passar esse aqui por outro lado com o sinal invertido, com a operação invertida. Então, vai ficar aqui L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4 igual H ao quadrado. Agora, o que eu faço? Vou ter que fazer aquele famoso MMC. Vou fazer aqui direto. Embaixo vai ficar 4. 4 dividido por 1 dá 4. Vezes 1, 4. 4L ao quadrado menos 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1L ao quadrado. Tudo isso igual a H ao quadrado. Vou continuar aqui do ladinho, então. 4 menos 1 vai ficar 3L ao quadrado dividido por 4 igual a H ao quadrado. Que coisa, né? Só que a gente quer saber só o H. Então, o que eu faço? Eu vou colocar a raiz para o outro lado. Então, tudo isso aqui vai ser igual a raiz de 3L ao quadrado dividido por 4.
igual à altura. Agora eu vou conseguir tirar da raiz o que é possível. Por exemplo, aqui eu vou continuar aqui do ladinho. O 3 eu não vou conseguir tirar da raiz, eu vou deixar ali. O L ao quadrado, a raiz dele é o próprio L. Então vai ficar L raiz de 3 dividido raiz quadrada de 4, 2. Então eu descobri a altura. A altura vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Com a altura do triângulo em mãos, agora a gente vai calcular a área do triângulo equilátero. Como que é feito? Vai ser que nem a área do triângulo normal. Base vezes altura dividido por 2. Então a base, o que seria a nossa base? Seria o L. Então a área vai ser igual a L vezes a altura, a gente já descobriu que é L raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai botar aqui L raiz de 3 dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer dois processos. O primeiro, a gente vai multiplicar o L por L, que vai dar L quadrado raiz de 3 sobre 2. Só que aqui, como que a gente vai fazer na divisão de fração? Pega a primeira, mantém, que é o que a gente fez aqui, vezes o inverso da segunda. Como não tem nada embaixo, eu posso subentender que é o número 1. Então, se eu inverter, seria vezes 1 sobre 2, o inverso da fração de baixo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, a área vai ser igual a L quadrado raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Então, chegamos na fórmula da área do triângulo equilátero. Agora, a gente precisa ir para um exemplo prático, né? A gente já tem aqui a fórmula da área, que é essa aqui. Digamos que a gente tivesse aqui, então, um triângulo equilátero que todos os lados, né, fossem 10 centímetros. Um exemplo. Como que ficaria esse cálculo? Então, a área vai ser igual, em vez do L, eu vou colocar 10. 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, primeiro a gente vai começar aqui, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. 10 vezes 10 igual a 100. Vezes a raiz de 3, gravem esse número, vai ser muito cobrado nas questões depois. O Enem gosta muito do raiz de 3. Ele é um valor aproximadamente 1,73. Então, ele vezes 1,73, tudo isso aqui dividido por 4. Então, a primeira parte é fazer a multiplicação. Os números por 100 a gente já fez várias vezes, né? Só pega a vírgula e vai andar 2 casinhas para o lado. Então, o A vai ser igual a 173, tudo isso aqui dividido por 4. Então, a área desse triângulo, a área vai ser igual a 173 dividido por 4, vai dar aproximadamente 43,25. Então, essa aqui vai ser a área do triângulo equilátero de lado 10 centímetros. A última coisa sobre triângulo. Se a gente tem um triângulo equilátero aqui e a gente quer calcular um ponto médio, digamos que a gente tem um ponto médio ali, e a gente quer calcular essa distância aqui, como que a gente vai fazer? O que acontece? Essa distância ela vai ser igual para cá e igual para lá. Então a gente poderia dizer que como se fosse uma circunferência. Vamos pensar que for uma circunferência perfeita, tá, pessoal? A circunferência. Isso aqui é o raio da circunferência. A gente vai ver um pouquinho depois sobre o raio. Então, essa diferença aqui, esse raio, existe uma formulazinha. Que ele vai dizer que é igual a L dividido
por raiz de 3. Lembra do raiz de 3? Falei bastante, vai cair muito raiz de 3. Então, nesse exemplo aqui, ele seria igual a 20 dividido por raiz de 3, que é 1,73, que vai ficar 11,56. Aproximadamente 11,56. Hexágono regular. Pensa numa figura que o Enem gosta. Como ela não é muito convencional, assim, muito utilizada no dia a dia, o Enem gosta bastante. O que é o hexágono? Vamos pensar no hexa. O Brasil quer ser hexacampeão. Hexacampeão seria 6 vezes campeão. Então, hexágono é uma figura com 6 lados iguais. Vamos pensar que é mais ou menos assim. O meu está meio feio, mas se fosse fazer bem direitinho, seria mais ou menos nesse padrão. Primeiro, o que a gente vai ver? A gente vai ver a área do hexágono. Como que calcula essa área de uma figura tão diferentona? A gente já viu uma coisa. Se a gente for fazendo divisões dele, ele vai ficar exatamente 6 triângulos equiláteros. Então, a fórmula dele é 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Essa é a fórmula da área do hexágono. Mas dá para simplificar. A gente pode ver que esse número aqui é par, e esse aqui também. Então, a gente pode dividir os dois lados, em cima e embaixo, por 2. Então, essa fórmula aqui, simplificando ela, a área vai ser igual a 3 L ao quadrado raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula simplificada da área do hexágono. Um exemplo, então. Se a gente fosse dizer aqui que um lado do hexágono tem 10 centímetros. Então, todos esses aqui também teriam 10 centímetros. Então, vamos aplicar isso na fórmula agora. Vamos dizer que a área vai ser igual a 3 vezes 10 ao quadrado, raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer duas coisinhas. Primeiro, a gente vai resolver esse aqui do valor elevado e também tirar da raiz. Lembra que eu falei da raiz de 3? Raiz de 3 é igual não, aproximado, 1,73. Então, a gente vai fazer agora. A área vai ser igual a 3 vezes 10 vezes 10, 10 ao quadrado, vai ser igual a 100. Vezes raiz de 3, que é 1,73. Tudo isso dividido por 2. Então, agora a gente vai fazer primeiro a multiplicação. Primeiro vamos fazer esse aqui, para tirar a vírgula, para calcular mais fácil. Então, a área vai ser igual a 3 vezes... Esse aqui a gente já viu de antes, que vai dar 1,73 dividido por 2. Então, agora a gente vai fazer essas multiplicações. Primeiro, 173 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 1 dá 3, com mais 2, 5. Então, a parte de cima da área vai ser igual a 519 dividido por 2. Então, vamos fazer esse cálculo agora. 519 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 4, sobra 1. Baixa 1. 11. 11 dividido por 2 dá 5. Que 5 vezes 2 dá 10, sobra 1. Agora a gente vai baixar o 9. Baixo 9. Então, agora, 19 dividido por 2 dá 9. 2 vezes 9, que dá 18. Que sobra 1 também.
Mas sobrou 1, a gente tem que zerar ele. Então eu coloco a vírgulazinha aqui e boto um 0 lá embaixo. Então agora 10 dividido por 2 vai dar 5, que dá 10, final 0. Então a área total ali, desse hexágono de 10 centímetros, vai ser 259,5. Perímetro do hexágono. Esse aqui é muito mais simples de calcular. Vamos ao mesmo exemplo de 10. O que seria o perímetro? Seria o contorno, a volta de fora. Então aqui seria 10, aqui também seria 10 dá 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60. Ou seja, o perímetro é igual a 6 vezes o lado. Então, no nosso exemplo, o perímetro vai ser igual a 6 vezes 10, perímetro igual a 60. E fechou, só isso. Agora, essa bolinha aqui. Chegamos no círculo ou na circunferência? Qual que é a diferença de um para o outro? Círculo ou circunferência? Vamos entender. Circunferência seria a parte de fora, a borda. Então seria o perímetro. Perímetro da circunferência. E círculo? Círculo seria a parte de dentro. Quando falar em círculo, ele é sempre a parte de dentro. Então seria área do círculo e perímetro da circunferência. Em circunferência, a gente tem duas definições interessantes, que é importante para a gente, que é o raio e o diâmetro. Mas o que é cada coisa? Vamos pensar primeiro no raio. O que é o raio? Para quem tem uma bicicleta, vai lembrar que o raio da bicicleta é uma partezinha que liga o centro até a borda da bicicleta, da roda. Então, esse valor aqui, a gente chama ele de raio. O espacinho do meio até a borda. Tá, mas e diâmetro? O que seria? Seria a parte completa, de ponta a ponta da circunferência. Então, diâmetro a gente também chama de 2 vezes o raio. Então, raio, a metade, 2 raios, 2 vezes o raio, o diâmetro. Sabendo disso, a gente pode ir para o primeiro conceito, então, que é o perímetro. Bom, perímetro seria o contorno de toda a volta. Como que é a fórmula do perímetro? Perímetro é igual a 2 vezes o raio vezes o π. O Enem vai te facilitar muito isso, porque ele utiliza o π como 3. Então isso facilita muito. Também poderia dizer que em vez de 2 vezes o raio, eu poderia chamar isso aqui também de diâmetro. Então seria também diâmetro vezes o π. Mas vamos dar um exemplo com número então para facilitar um pouco. Digamos que esse raio aqui, a gente está utilizando o 10 como base, digamos que o raio fosse 10. Então o perímetro vai ser igual 2 vezes o raio, que é 10, vezes o π. Como eu já falei antes, o Enem gosta de utilizar 3 como valor do π. Então aqui a gente vai fazer 2 vezes 10 vai dar 20, perímetro igual a 20, vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, então perímetro vai ser igual a 6, mais o 0, 60. Temos ainda a área da circunferência, ou a área do círculo, porque a gente quer saber a parte do meio. Mas vamos utilizar a circunferência como nome. Como que é a fórmula da área da circunferência? Vai ser π vezes
o raio ao quadrado. Tá. Mas agora com números. Vamos facilitar. Vamos utilizar o mesmo exemplo de antes, agora, para calcular a área da circunferência. Então, a área vai ser igual. O π, eu já falei que o Enem gosta de utilizar como 3. O raio vai ser 10 ao quadrado. Então, agora a gente vai fazer primeiro o expoente. A área é igual a 3 vezes 10 vezes 10, 10 ao quadrado, vai ser igual a 100. Então, a área vai ser igual a 3 vezes 100, 300. Se for centímetros, centímetros quadrados. Se for metros, metros quadrados. Área sempre em unidade quadrada. Mas se eu quisesse saber a área de um setor, a área de uma parte da circunferência. Então, o que a gente viu aqui? Que a área total é 300. Como que eu calculo a área do setor? Vai ser igual. Eu vou analisar a área total e ver a proporção que isso aqui representa. Então, a fórmula seria alfa dividido por 360 vezes π vezes raio ao quadrado. Ficou feio. Mas vamos por partes. Primeira parte seria isso aqui. Isso aqui representa o ângulo. Por exemplo, ali seria 90 graus dividido por 360 graus. A gente vai analisar aquela proporção. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 90, eu vou ter igual 90 dividido por 90 dá 1, 360 dividido por 90 vai ser 4. Então, isso aqui representa 1/4 da circunferência. Isso aqui a gente já calculou antes. Π raio ao quadrado, π vezes raio ao quadrado. Então, aquele valor ali é 300. Resumindo, a gente calcula a área e depois analisa a proporção. Então, nesse caso aqui, vai ser 300 dividido por 4. Uma vez 300 e o outro multiplica pelo de baixo. Como não tem nada, fica o próprio 4. Então, o resultado daquele setor seria 300 dividido por 4. 3 é menor, então eu vou pegar o 30. Vai ser 7, que vai dar 28. 2 baixo 0, 20. Depois aqui fica 5. 5 vezes 4 dá 20 e dá 0. Então, essa partezinha aqui, a área dela é igual a 75. Se for metros, metros quadrados. Se for centímetros, centímetros quadrados. Porque é a área do setor. Losango. Que bicho é esse? Vamos tentar entender. Sabe a bandeira do Brasil? Aquela partezinha amarela? Aquilo é um losango. Ele é mais ou menos assim. Vamos pensar que ele é exatamente do mesmo tamanho, bonitinho. O meu tá feio, mas vamos pensar que ele é bem igualzinho. Todos os lados aqui são iguais. Então, esse seria um losango regular. Primeira parte. Como que se calcula o perímetro? O perímetro seria a soma de todos os lados. Então, por exemplo, se tivesse 10 aqui, vamos entender que tem 10 de cada lado. Então, o perímetro seria igual a 4 vezes o lado. Perímetro igual a 4 vezes 10. Perímetro igual a 40. Mas agora vamos pensar na área. Como que se calcula a área disso? A área do losango, a gente vai precisar desse valor aqui e desse valor aqui. Esse mais comprido, a gente vai chamar ele de Dzão. E a parte menor, que é a parte vertical, a gente vai chamar ele de Dzinho. E como é que a gente vai fazer o cálculo agora?
Vamos esquecer esse aqui, então. Vamos lembrar da área do retângulo. Vamos pensar que tem um retângulo aqui embaixo. Isso não é a bandeira do Brasil, isso é um retângulo por fora de um losango. A fórmula da área do retângulo é base vezes altura. E a do losango vai ser a mesma coisa. Vai ser base vezes altura. Só que vocês concordam comigo que essa parte aqui ela é exatamente a metade da área do retângulo. Então a gente vai usar base vezes altura dividido por 2. A área vai ser igual base vezes altura dividido por 2. Só que a gente não vai chamar assim, porque essa parte grande aqui a gente vai chamar de desão. Então a área vai ser igual ao desão vezes a altura, a gente vai chamar ela de desinho. Tudo isso dividido por 2. Então vamos ao exemplo. Digamos que a parte mais comprida, o desão, seja 10. E o desinho, 8, por exemplo. Então como que seria o cálculo? A área vai ser igual 10 vezes 8, tudo isso dividido por 2. Como eu já falei antes. Se eu pegar 8 dividido por 2 dá 4. 10 vezes 4, 40. Mas vamos fazer do jeito tradicional. A área vai ser igual 10 vezes 8, vai dar 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 é a metade. Então a área vai ser igual a 40. 40 centímetros quadrados se forem centímetros, 40 metros quadrados se forem metros. E assim por diante. Chegamos na última figura, então, que iremos trabalhar, que é o trapézio. O trapézio tem 3 tipos de trapézio. O trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Mas primeiro, o que é o trapézio? Ele é tipo uma mistura do retângulo com o triângulo, ou o retângulo com um lado maior que o outro. Aí vem as classificações. Se ele tiver um ângulo reto entre a base e a altura, ele é o trapézio retângulo. Se ele tiver os dois lados com o mesmo tamanho, dois lados isósceles, o iso iguais, o célis pernas, pernas iguais. Então, os dois lados iguais. E se eles tiverem todos os lados diferentes, a gente vai chamar ele de trapézio escaleno. Tá. Sabendo disso, para calcular o perímetro, isso é muito fácil. É só somar todos os lados. Então, é só pegar o lado 1, mais o lado 2, mais o lado 3, mais o lado 4. Simples. Simples assim. Vamos pensar um exemplo aqui. Se aqui fosse 2, aqui fosse 8, aqui 7 e aqui 3. Então, como que seria esse exemplo? Então, perímetro seria igual 2 mais 3 mais 8 mais 7. Então, perímetro seria igual 5, 13, 20. Se for centímetros, 20 centímetros. Se for metros, 20 metros. A área do trapézio agora. Como que a gente vai fazer? A gente tem um lado grande e um lado pequeno e uma altura. Então, para a gente calcular aquela sequência da base vezes a altura, a gente vai ter que fazer uma média. Uma média aqui entre o maior e o menor. Então, a área vai ser igual à parte de baixo, que eu vou chamar de desão, mais a parte de cima, que eu vou chamar de desinho. Tudo isso aqui dividido por 2. A soma desses dividido por 2. Mas lembra da questão da base vezes a altura? Então, eu vou fazer isso aqui
vezes a altura. Então, traduzindo agora essas informações aqui. Vamos lá. A área vai ser igual. O Dzão, que é a parte maior, é 10. Mais a parte de cima, que é a parte menor, é 8. Vezes a altura, que é 3. Tudo isso dividido por 2. Ah, mas por que aqui não estava e agora está? Porque tanto faz na multiplicação ou na divisão, a ordem não faz diferença. Então, tanto faz eu fazer isso ou fazer isso. Ele vai ser a mesma coisa. Só que aqui está entre parênteses, porque eu preciso fazer primeiro essa soma. Então, a área aqui vai ser igual a 10 mais 8, 18, vezes 3, dividido por 2. E agora, eu posso fazer 18 vezes 3, que eu acho mais difícil, ou eu posso fazer 18 dividido por 2, que eu acho mais fácil. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz fazer primeiro a divisão ou a multiplicação. Então, eu vou fazer primeiro essa divisão. A área vai ser igual a 18 dividido por 2, dá 9, vezes 3. Agora, para mim, facilita. 3 vezes 9 vai dar 27. Se for em centímetros, centímetros quadrados. Se for metros, metros quadrados. Sempre que for área, unidade quadrada. Mas e se eu não tivesse altura? Se eu tivesse aqui a parte de baixo, a parte de cima, os ladinhos, e não tivesse altura, como que eu vou calcular essa área? Como que eu vou fazer isso? Eu consigo descobrir essa área aqui, ou melhor, essa altura, por Pitágoras. Como que eu vou fazer um Pitágoras disso tudo? Se aqui em cima é 10 centímetros, aqui embaixo, nesse espaço aqui, também vai ser 10 centímetros. Tá, então, se aqui é 10, aqui também é 10, só que a parte grande é 18. Ainda falta 8 centímetros. Vamos pensar em centímetros. Ainda falta 8 centímetros. O que acontece? Eu estou dizendo que esse tamanho aqui é o mesmo desse aqui. Então, eu preciso botar um valor aqui e o mesmo valor do outro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 8 centímetros e dividir por 2, que vai ficar 4. Então, cada espacinho desse aqui é 4 centímetros. Então, 4 mais 10 dá 14, mais 4 dá 18. Então, fechou. O mesmo 10 em cima e a mesma distância dos dois lados. Agora, pensando só nesse triângulo aqui, ou no outro, tanto faz porque eles são iguais. Eu tenho aqui que a parte de baixo é 4 e aqui é 5. Então, vamos fazer um Pitágoras que diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é sempre a parte maior. Nesse caso aqui é o 5. Então, 5 ao quadrado é igual. Os dois aqui, que tem o ângulo reto, são os dois catetos. Então, um deles é o 4, 4 ao quadrado, mais esse aqui que vai ser a altura. Eu vou chamar de h ao quadrado. Agora eu vou ir resolvendo. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que vai dar 25. Igual 4 ao quadrado, mesma coisa que 4 vezes 4, 16. Mais h ao quadrado, esse continua. A gente não tem número ainda para ele. Vai continuar. Agora o que eu vou fazer? Eu quero descobrir o h. Então eu vou isolando ele. Vou deixar ele quietinho. E esse aqui eu vou passar para o outro lado e inverter o sinal dele, inverter a operação. Vai dar 25 menos 16 igual h ao quadrado. Então, ali, 25 menos 16 vai dar 9. Igual h ao quadrado. Só que eu não quero saber quanto que é h ao quadrado. Eu quero saber quanto que é h, quanto que é
a altura. Então, aqui está o quadrado, eu vou ter que passar como raiz. Vou continuar aqui do ladinho. H é igual a raiz quadrada de 9. Qual o valor vezes ele mesmo que vai dar 9? Então, H vai ser igual a 3. Raiz de 9, 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, descobrimos essa altura aqui. Agora, a gente precisa calcular a área. Isso é só uma parte. A gente só descobriu a altura até agora. Então, agora a gente volta para a fórmula da área, que é o Dzão mais o Dzinho vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, o Dzão é 18, mais o Dzinho, que é 10, vezes a altura, que é 3, tudo isso dividido por 2. 18 mais 10 vai dar 28. Vezes 3 dividido por 2. Como eu já falei antes, eu acho mais fácil dividir agora primeiro o 28 por 2. Então, a área vai ficar igual a 14 vezes 3, que vai ser igual 3 vezes 4 vai dar 12, sobre 1, 3 mais 1 vai dar 42. Vamos pensar em centímetros, então, centímetros quadrados. Finalizamos. Então, pessoal, encerramos a parte de explicação de geometria plana. Agora a gente vai para as questões. Questão número 1. Fala que o pedreiro vai construir uma parede de 8 metros de base e 3 metros de altura. E também vai ter uma janela. Essa janela não pode ser nem muito pequena, não pode ser menos que 100 tijolos e nem tão grande que passe de 1/6 do valor total da parede. E daí ele pergunta qual é a quantidade mínima de tijolos. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área total da parede. Ela é 8 metros de base e 3 de altura. Então, a área da parede vai ser igual a 8 metros vezes 3 metros. Então, a área da parede vai ser igual a 3 vezes 8, 24, metros vezes metros, metros quadrados. Tá, essa é uma parte. A área do tijolo vai ser igual a 0,2 metros vezes 0,05 metros. Fazendo esse cálculo, a área total do tijolo vai ser igual a 0,01 metros quadrados. Tá, agora o que a gente vai ter que analisar? A quantidade de tijolos. Então, isso aqui, 0,01, ele é igual a 1 tijolo. E 24 metros é igual a x. Então, o que a gente vai fazer agora? Multiplica cruzado, 0,01x igual 24 vezes 1. Então, agora, para deixar o x sozinho, a gente vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 24, porque 24 vezes 1 é o próprio 24, dividido por 0,01. Então, como que a gente faz? A gente desconsidera a vírgula aqui em duas casas e faz a divisão. 24 dividido por 1 é o próprio 24. Então, x vai ser igual a 24 e a gente antes tinha tirado duas vírgulas. Então, agora a gente vai acrescentar 2 zeros. Então, o total de tijolo da parede vai ser 2.400 tijolos. Daí o que ele fala? Não pode ser nem tão pequena, um total de tijolo menos 100. Então, vai ser os 2.400 menos
100 tijolos. Então, na parte menor, é 2.300 tijolos. Só que a gente já mataria a questão, que só tem uma alternativa que chega nesse valor. Mas, enfim, na parte grande, também ele fala que é 1/6. Então, como é que a gente vai fazer? Pega os 24.000 tijolos vezes 1/6. Que a gente vai fazer 24 vezes 1, de 4.000, 2.400, dividido por 6. Então, 24 dividido por 6 dá 4, mais 2 zeros dá 400 tijolos. Então, na parte maior, seria 400 tijolos. Então, 2.400 menos 400, total de 2.000 tijolos. Então, a alternativa correta, letra C. Questão número 2, então. A questão fala da pipa e aqui fala as medidas. Que o segmento AB é 20 centímetros. Então, segmento AB, 20 centímetros. Segmento BC, igual 34 centímetros. E segmento CE, 30 centímetros. E ele pede para calcular a área total da figura. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Relembrando então, a área normalmente era base vezes altura. A gente vai fazer isso aqui triângulo por triângulo. Pensando nesse primeiro triângulo então, a base é 30. E a altura eu não sei, mas eu posso calcular por Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aqui eu tenho o ângulo reto, um cateto, outro cateto. E a parte grande é a hipotenusa. Então, 34 ao quadrado é igual, um dos catetos é 30, mais o outro cateto ao quadrado. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui vai dar 34 vezes 34, vamos fazer aqui. 34 vezes 34, 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 3 vezes 4 dá 12, 13. 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 3, 9, dá 10. Somando tudo, dá 6, 5, 1, 1. Então, aqui vai dar 1.156 igual 30 vezes 30. 3 vezes 3 dá 9. Mais 2 zeros. Mais C ao quadrado. Mas o que eu quero saber? Eu quero saber a altura, que nesse caso aqui é o C. Então, eu vou passar esse aqui para o outro lado com o sinal invertido. 1.156 menos 900 igual a C ao quadrado. Agora, 1.156 menos 900 vai dar 256 igual a C ao quadrado. Só que eu não quero saber quanto é C ao quadrado, eu quero saber quanto é C. Então, para tirar o expoente, eu vou passar como raiz. Vou só inverter para ficar mais bonitinho. C igual a raiz quadrada de 256. Se a gente for fazendo os cálculos, a gente pode ir tentando, a gente vai descobrir que é 16. Então, essa alturinha aqui, eu descobri que é 16. Agora a gente vai para esse outro triângulo aqui, que eu tenho também duas informações. Se eu tiver duas informações, eu consigo descobrir a terceira num triângulo. Então, aqui eu tenho um cateto, aqui outro cateto, porque eles formam um ângulo reto, e aqui a minha hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Nesse triângulozinho aqui, a hipotenusa é 20. Então, 20 ao quadrado é igual. Um dos catetos é 16.
16 ao quadrado mais c ao quadrado. Tá. Agora vamos calcular. 20 vezes 20, 2 vezes 2 vai dar 4, mais 2 zeros. 16 ao quadrado. Se a gente viu que 256, 256, é a raiz de 16, então 16 ao quadrado vai ser igual a 256, mais c ao quadrado. Agora o que a gente vai fazer? Vai passar esse aqui para o outro lado com o sinal invertido, que vai ficar 400 menos 256 igual c ao quadrado. Agora eu vou fazer esse cálculo aqui. 400 menos 256 vai dar 144 igual c ao quadrado. Mas eu não quero saber quanto é c ao quadrado, eu quero saber quanto é c. Então eu vou passar para o outro lado como raiz. Então c vai ser igual a raiz de 144. Raiz quadrada de 144, c igual a 12. Então a gente descobriu esse valorzinho aqui de baixo. Estamos quase chegando no final. Então agora a gente já tem as informações desse triângulo aqui e desse aqui. Então a gente vai calcular primeiro esse aqui. A fórmula da área desse triângulo vai ser igual a base, que é 30, vezes a altura, que é 16, tudo isso dividido por 2, que é a fórmula do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então o que a gente vai fazer aqui? A área é igual, eu posso fazer 30 vezes 6 e depois dividir por 2, ou, como eu sempre penso, eu acho mais fácil dividir primeiro 16 por 2. Então eu posso manter o 30 aqui, vezes 16 dividido por 2 vai dar 8. Agora facilita bastante. A área vai ser igual, 3 vezes 8 vai dar 24. Mais um zerinho. Então essa área aqui, esse espaço é 240. Agora a gente vai calcular essa outra partezinha aqui, que também é base vezes altura. Então, a área vai ser igual a base, é 12. A altura é 16. Tudo isso dividido por 2, porque é um triângulo. Então, agora o que vai me facilitar aqui? Posso dividir 16 por 12, ou melhor, 12 por 2 ou 16 por 2. Eu acho que vai ficar mais fácil ainda o 16. Então, vamos lá. Área igual 12 vezes 8. A área vai ser igual, 2 vezes 8 vai dar 6, sobe 1. 8 mais 1, 96. Então, essa areazinha aqui, 96. Só que o que acontece? Essa aqui é igual a essa. Então, aqui também é 240. E essa aqui é igual a de cima, que também é 96. Feito isso, agora é só eu somar tudo. 240 mais 240 mais 96 mais 96. 240 mais 240 dá 480, mais 6 vezes 6 dá 12, sobe 1 dá 18, 19. 192. Agora eu vou somar os dois. 0 com 2 dá 2, 9 com 8 dá 7, sobe 1. 1 mais 4 vai dar 5, com mais 1, 6. 672. Que isso aqui representa a alternativa letra E. Questão número 13, então. O que fala? Fala que a pessoa pegou um papel e dobrou ao meio para fazer um aviãozinho. Fez a dobra. Depois pegou essa ponta e dobrou assim. E depois fala sobre esse triângulo, sobre as definições. Então a gente vai analisar primeiro o que ela tem aqui. Tem os tipos. Primeiro, quanto aos lados, equilátero, isósceles ou escaleno.
ele tem, o que acontece? Dois lados iguais, pode ver. Que esse tamanho de baixo, ele é o mesmo tamanho do de cima. Então, ele é um triângulo que ele tem dois lados iguais. Então, ele é um triângulo isósceles. E também vamos pensar em relação aos ângulos. Como a gente pode ver, aqui no cantinho está formando um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. Só pensando que ele é um triângulo retângulo, a primeira parte, a gente fica só com as duas últimas alternativas. Mas olha como eles são malandros. Eles botam escaleno, que realmente parece escaleno, só que ele tem as duas medidas iguais. Então, ele é um triângulo retângulo isósceles e não equilátero, que é a alternativa letra E. Questão número 4. A questão fala que um jardineiro dispõe de K metros lineares. K metros lineares. E resumindo, ele fala aqui que ele quer escolher a forma que resume a maior área que o jardineiro pode escolher. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um exemplo com um quadrado, um triângulo e um hexágono. Mais ou menos com a mesma lateral. Esse aqui ficou meio feio, mas só para ter uma noção, ele deveria ser um pouquinho maior ainda. Esse aqui tem o mesmo lado e o mesmo lado desse aqui. Ele pergunta qual tem a maior área, qual que pode chegar na maior área. Só visualmente a gente já percebe que é esse aqui. Mas existe uma regra que a maior área é sempre o que se aproxima mais da circunferência. Ou seja, esse aqui está um pouco mais perto da circunferência que os outros. Então, a gente já percebe que o hexágono é a forma escolhida. Com isso, a gente já vai eliminar 3 alternativas aqui. A gente vai trabalhar só com 2. Só com as 2 primeiras. Mas vamos dar uma relembradinha na fórmula da área do hexágono. Hexágono. A área vai ser igual a 3L ao quadrado raiz de 3 dividido por 2. Só que aqui o jardineiro dispõe de K metros lineares. K metros lineares. Então, primeiro a gente tem que analisar quanto que é isso em relação ao perímetro. Perímetro, que a gente vai chamar de K, é igual. O que acontece aqui? Ele tem 6 lados. Então, seria 6 vezes o lado, para cercar o perímetro do hexágono. Só que para a gente trazer isso para cá, porque pode ver que todas as alternativas têm a letra K. Então, para a gente poder usar o K, aqui tem o L. Eu vou ter que isolar esse L para depois trazer ele aqui para a fórmula. Para isolar ele, o que eu faço? O 6 está multiplicando, o 6 vai passar dividindo. Então, vai ficar K dividido por 6 igual a L. Eu vou só reescrever para ficar mais bonitinho. L igual a K dividido por 6. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou só reescrever essa fórmula para deixar aqui no final, porque eu acho que vai ficar mais organizado. Então, a área vai ser igual a 3 raiz de 3 sobre 2 vezes L ao quadrado. Vocês vão entender o porquê. Essa conta é bem feia. Assim vai ficar um pouco menos feio. Vamos lá. Então, a área vai ficar igual a 3 raiz de 3 sobre 2 vezes. Agora eu vou utilizar essa parte aqui. Em vez de L, eu vou utilizar K sobre 6. Então, vai ficar igual a K sobre 6. Tudo isso ao quadrado. Então, agora eu vou resolver essa parte aqui. A igual a 3 raiz de 3 sobre 2. K ao quadrado vai ficar K ao quadrado. 6 vezes 6 vai ficar 36. Tá. Agora, eu vou juntar tudo isso. Vamos fazer essa multiplicação e essa aqui também. Então, área vai ficar igual a 3, vou voltar para cá, K raiz de 3, dividido 2 vezes 36,
vai ficar 72. Só que o que acontece? Aqui tem o número 3 e o 72 ele é divisível por 3. Então eu posso dividir em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 vai ficar 1. 1 não precisa aparecer. Então a área vai ficar igual K raiz de 3 dividido 72 dividido por 3. Vamos fazer. 72 dividido por 3. 7 dividido por 3 dá 2, que dá 6. Sobra 1. Baixo 2. Então vai dar 4. 3 vezes 4 dá 12, que dá 0. Então vai ficar aqui sobre 24. Que é a alternativa letra A. K ao quadrado, raiz de 3 sobre 24. Questão número 5. Ele fala ali que tem um hospital no meio e ele dá 3 pontos, que eles têm a mesma distância. Então, resumindo, aqui vai ser um triângulo equilátero. E que se a gente for analisar a circunferência, esse valor aqui vai ficar bem no meio. Então, o que a gente queria saber? Essa diferença aqui, o valor do raio. Lembra que eu passei lá na explicação que esse raio é igual lado dividido por raiz de 3? Então agora a gente vai utilizar isso. Então, nesse caso aqui, ele fala que o lado é 10 dividido por raiz de 3. Vamos lembrar que raiz de 3 é igual a 1,73. Então, 10 dividido por raiz de 3, ele é a mesma coisa que 10 dividido por 1,73. Vou só relembrar uma coisinha para vocês. Se eu falar que 10 dividido por 2 é igual a 5, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar tanto em cima quanto embaixo por um valor. Por exemplo, se eu multiplicar por 10, vou falar para vocês que 100 dividido por 20 também é igual a 5. Se eu falar que 1000 dividido por 200 também é igual a 5. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou multiplicar aqui embaixo por 100 e em cima também por 100. Para poder tirar essa vírgula. Então eu vou ter aqui 1000 dividido por 1,73, que agora não há mais uma vírgula, agora é 173. Então agora eu consigo dividir. Então aqui o primeiro número vai ficar 5. 3 vezes 5 vai dar 15, sobe 1. 5 vezes 7 dá 35, com mais 1, 36, vem 3 aqui. 5 vezes 1 dá 5, com mais 3 dá 8. Então aqui dá 10 menos 5 dá 5, aqui fica 9. 9 menos 6 dá 3. 9 menos 8 dá 1. 135. Agora eu posso colocar vírgula. Coloco a vírgula e acrescento um zero ali embaixo. Então aqui daria um pouco mais de 5, 6 de repente, 7, acredito, alguma coisinha. Mas o que é importante a gente saber? Que vai dar um valor maior que 5. Então isso aqui a gente vai ter, que vai ser a alternativa letra C. Questão número 6, então. Ali nós temos duas circunferências, uma pequena e uma grande. E que ela é ligada com uma correia de 15 centímetros entre uma e outra. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o perímetro das circunferências. Só que tem um detalhe, ele não pede toda a circunferência, ele pede uma parte. Então a primeira parte aqui, que é da circunferência menor, a gente vai analisar a proporção, que é 150 graus dividido por 360 vezes o perímetro, que o perímetro é 2 vezes π vezes o raio. Agora a gente vai substituir. Em vez de π, ele está dizendo que é para considerar
3 um valor de π. E o raio da menor é 4. Então, aqui vai ser 150 dividido por 360 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Tá. Agora, o que eu vou fazer? 150 vezes 2 vai dar 300. 300 vezes 3 dá 900. 900 vezes 4 vai dar 3.600. Dividido por 360 vai ser 10 centímetros. Então, a gente descobriu que essa partezinha aqui é de 10 centímetros. Agora, a gente precisa calcular essa partezinha aqui de fora. Aqui também tem 150 graus. Pensando que uma circunferência tem 360, aqui é o 150 que eu não quero. Vai faltar ainda, que é essa parte aqui, 210 graus. Então, para eu calcular essa proporção agora, eu vou calcular 210 dividido por 360 vezes o perímetro da circunferência grande, que é 2 vezes π, que é 3, vezes o raio da grande, que é 8. 210 dividido por 360 vezes 2 vezes 3 vezes 8, vamos fazer aqui primeiro. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 8 vai dar 48. Então, a gente vai multiplicar 210 por 48. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Agora, a gente vai fazer pelo 4. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, dá 0, 8. 0 sobe 1. 10.080. Então, aqui em cima vai dar 10.080 dividido por 360. A gente pode cortar os zeros aqui para fazer o cálculo depois. Vai ficar 1.008 dividido por 36, que vai dar 28 de resposta. Então, toda essa parte aqui por fora é 28. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Só somar todas as partes. Essa aqui é 28 mais 15 mais 10 mais o 15 de baixo. Então, se a gente somar aqui, vai dar 30, mais 10, 40, mais 28 vai dar 68, que é a alternativa letra D. Questão número 15. Fala aqui. Não, é número 15. Eu li o 15. Questão número 7. Fala que um proprietário pretende instalar um sensor de presença e que a área mínima tem que ser 70 metros quadrados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular alternativa por alternativa, item por item, para a gente chegar na resposta correta. Item 1. O tipo 1 vai ser o ângulo de 15 graus dividido por 360, vezes o π, que é 3, vezes o raio ao quadrado, que é 20 ao quadrado. O que eu posso fazer para me facilitar? Eu vou dividir aqui em cima e embaixo por 15. Que eu vou obter no item 1 igual 1 sobre 24. E aqui eu faço a multiplicação. 20 vezes 20 vai dar 400. Vezes 3 vai dar 1.200. Então, fazendo a multiplicação aqui, item 1 vai dar igual 1.200 dividido por
24. Item 1 igual 50 metros quadrados. Então, ele não atinge o mínimo, que é os 70 metros quadrados. O tipo 2, ele é 30 graus dividido por 360 vezes π, que vai ser 3, vezes o raio, que é 22, ao quadrado. Então, vamos por partes. Primeiro, eu vou dividir aqui em cima e embaixo por 30. 30 dividido por 30 vai dar 1, dividido 360 dividido por 30 vai dar 12, vezes 3, vezes 22 vezes 22, vamos calcular aqui. 2 vezes 2 vai dar 4, 4. 4, 4, 4, 8, 4. Vezes 4, 8, 4. Então, agora a gente vai multiplicar tudo que tiver em cima e o de baixo mantém. Então, o item 2 vai ser igual. Isso aqui vezes 3. 3 vezes 4 dá 12, 1. 24, 25, 2. Que dá 12, dá 14. 1452 dividido por 12. Vamos fazer esse cálculo também. 1452 dividido por 12. Aqui dá 1, aqui dá 12, sobra 2. Baixo 5, dá 2. Dá 24, sobra 1. Baixo 2, que dá 1. 12, fechou em 0. Então, esse aqui dá 121 metros quadrados. Então, esse aqui ainda está no jogo. Vamos esperar para ver se tem algum melhor que esse. Tipo 13, então. Vamos lá. Ele tem 40 graus dividido por 360 graus, vezes 3, vezes o raio ao quadrado, que é 12. Então, aqui eu posso simplificar por 40, dividir por 40 em cima e embaixo. Então, vai ficar tipo 3 igual 1 dividido por 9. E aqui 12 ao quadrado vai ficar 144. Vamos ver, 144 vezes 3. 3 vezes 4 dá 12. 12 com mais 1, 13. 1, 3, 4. 432. Vezes 432. Então, tipo 3 vai ficar igual a 432 dividido por 9. Vou aproveitar aqui. 43 daria 4, que fica 36. 36 para 4 dá 7, dá 2, que fica 8. 8 vezes 9, 7, 2, que dá 0. Então, esse aqui, tipo 3, dá 48 metros quadrados. Então, ele não atinge o mínimo, que é 70 metros quadrados. Então, a gente já descarta essa possibilidade. Tipo 4, vamos lá. É 60 graus dividido por 360 graus vezes 3 vezes 16 ao quadrado. Aqui a gente pode dividir em cima e embaixo por 60. Aqui a gente vai ter item 4 igual 1 sobre 6 vezes 3. 16 ao quadrado, 16 vezes 16 vai dar 256. Então, 256 vezes 3.
3 vezes 6 dá 18. 15 com mais 1 dá 16. 2 aqui dá 6, com mais 1 dá 7. Então, tipo 4 daria 768 dividido por 6. Vamos fazer essa divisão. Aqui dá 1, aqui dá 6, sobra 1. Baixo 6, dá 2. Aqui dá 12, sobra 4. Baixo 8. 48 dá 8. Dá 0. Então, esse aqui dá igual a 128 metros quadrados. Então, a gente ainda vai ter essa possibilidade. Item 4, 128 metros quadrados. Tipo 5, então, vamos lá, vamos finalizar. Tipo 5 são 90 graus dividido por 360, vezes 3, que é o π, vezes 10 ao quadrado. Então, aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 90. Então, 5 vai ser igual a 1 sobre 4, vezes 3, vezes 100. Então, aqui eu vou ter V igual 3 vezes 100 vai dar 300, dividido por 4. Vamos fazer essa divisão, então. 300 dividido por 4. Vou pegar aqui os dois primeiros. 30 vai dar 7, que vai dar 28. Sobra 2. Baixo 0. 7, 5. Dá 20, 0. Então, no item 5, tipo 5, vai dar 75 metros quadrados. Bom, a alternativa diz que quanto maior a área, maior o custo. Então, ele quer um que seja maior que 70 e que tenha o menor custo, ou seja, o mais próximo de 70. Então, a alternativa correta é o tipo 5, que é a letra E. Questão número 8. Fala que o arquiteto Renzo vai construir a maquete de uma área de 1.672 metros quadrados, numa escala de 1 para 200. Só que ele está pedindo aqui em centímetros quadrados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é converter esses metros quadrados para centímetros quadrados. Como que a gente faz isso? Vamos pensar primeiro. 1 metro, ele é igual a 100 centímetros. Mas agora a gente tem que pensar em metros quadrados e centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado, o que que ele é? Ele é 1 metro vezes 1 metro. Então, 1 vezes 1 é igual a 1 metro quadrado. Mas agora pensando em centímetros, a gente vai ter aqui 100 centímetros vezes 100 centímetros. Então, a gente vai fazer aqui 100 vezes 100 vai ser igual a 1 e 4 zeros. 10.000 centímetros quadrados. Então, pensando nisso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa medida aqui e multiplicar por 10.000. Então, a gente vai pegar aqui 1.672 vezes 10.000, que vai ficar 1.672 e mais 4 zeros. 1, 2, 3. Então, vai ficar 16.720 centímetros quadrados. Ou melhor, 16.720.000 centímetros quadrados. Agora, eu preciso pegar essa escala e transformar também em quadrado. Então, eu vou pegar aqui 1 dividido por 20, por 200.
ao quadrado, porque a gente tem que usar tudo na mesma medida. Então, se lá é centímetros quadrados, esse aqui a gente tem que analisar o quadrado dele também, que vai dar 1 dividido, aqui tem 2 zeros, vai ficar 4 e mais 4 zeros. Então, essa que vai ser a escala em centímetros quadrados. Então, a gente tem essa medida da área original e essa aqui a escala. O que a gente vai dizer então? Que 1 sobre 40.000 é igual a x sobre 16.720.000. Multiplicando em x, vai ficar 40.000x igual a 16.720.000. Para a gente descobrir o valor do x, a gente vai passar esse valor ali dividindo. Então, x vai ficar igual a 16.720.000 dividido por 40.000. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esses 4 zeros aqui e esses 4 zeros ali. Então, eu vou ficar com 1.672 dividido por 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Dá 0, baixo 7. 1. 4 vezes 1 dá 4. Sobra 3. Baixa o 2. Dá 8. Que dá 32. Então, a resposta correta, 418, que é a letra E.